Olá, pessoal, bem-vindos ao canal Arte no Fim do Mundo. Aqui é a Juliane e nesse vídeo, como vocês viram no título, nós vamos conversar sobre o livro Inklings, que é esse último lançamento aí da Johanna Basford. Último em que época? Só para situar, né, o vídeo para a posteridade. Nós estamos em março de 2026 e esse é o último livro que a Johanna lançou aí para nossa alegria, tá bom? Já explico também por que eu estou com esses outros títulos aqui sobre a mesa, mas o nosso assunto principal, a estrela do show, tá aqui, tá bom? Então, bora lá começar? Antes de tudo, gostaria de dizer para vocês que, caso alguém tenha caído aqui no vídeo procurando uma folheada aqui ó, no livro para ver como ele é por dentro, sabe? Aquela consulta que a gente faz antes de decidir comprar, já tem um vídeo com essa proposta de apresentação mais rápida aqui no canal. Tá aí no feed dos shorts, tá? É só você procurar pelo título que vai aparecer bem rapidinho, só estou mostrando assim o interior do livro. Aqui a proposta desse vídeo é diferente. Como eu disse para vocês, eu quero fazer uma análise mais completa, né? Tanto técnica quanto mais pessoal também, principalmente comparar o Inklings com o Small Victories, que é outro pocketbook, né? Que é nada mais nada menos do que um livrinho pequenininho, tá bom? É, que também né, foi lançado pela Johanna e acaba sendo uma referência direta para esse lançamento aqui, tá? Então, o que a gente vai fazer ao longo do vídeo? Eu vou mostrar o livro, vou falar das características gerais, como sempre, né? Entrar na questão do papel, que é sempre importante, e trazer essa comparação, não apenas com os Small Victories, que eu estou dando ênfase, mas também com outros livros aí da autora para a gente entender né, essa questão do papel aí ah, ao longo aí das publicações da Johanna, tá bom? Eu também quero comentar com vocês né, sobre essas escolhas editoriais e falar do que eu acho que é a parte mais legal, que é a análise ali das ilustrações, dos estilos, né? Discutir também até que ponto esse livro traz algo de novo dentro da obra dela e para nossa coleção, tá bom? Eu também quero abrir um espaço aí para falar sobre as possíveis traduções para esse nome aqui, né? Nós já sabemos que o Small Victories foi traduzido aqui pela Sextante como pequenas conquistas, poderia ser pequenas vitórias também, mas a gente vai falar melhor sobre isso ao longo do vídeo, tá? Então, é, é isso, essa é a proposta do vídeo, e se você já gostou da ideia, tá? Deixa o like aí para mim, porque agora eu estou lembrando de pedir o like no começo do vídeo, porque às vezes, gente, eu faço o vídeo inteiro e eu esqueço de pedir, tá bom? Só peço lá no finalzinho, enfim. Então, se você gostou aí do que a gente vai fazer, já deixa o like, para eu saber que vocês gostam desse tipo de vídeo, né? Comentado assim, tá bom? Então, bora lá? Antes de tudo, eu vou falar sobre o tamanho, enfim, essas características assim físicas mais simples, né, do livro. Pode ser que alguém não conheça nenhum livro da Johanna, então nesse caso saiba que ela costuma fazer livros bem detalhados nesse formato quadrado, grande, tá? E que esses pocket books estão muito diferentes, né? Além de não ter tantos detalhes assim, tanta coisa minuciosa para pintar, eles vêm num tamanho em que, como vocês observam, é possível sentar ali numa tarde e colorir algo, tá? Não a gente vai ver ali nas ilustrações, não são desenhos que exijam assim, nossa, vou ficar aqui horas ou dias, tá bom? Como é de costume, tá? Não sei vocês, mas quem já coleciona aí Johanna Basford sabe que o nível de detalhe ali, de riqueza dos desenhos exige isso, né? Exige até um planejamento às vezes. E esses livrinhos eles têm uma proposta bem diferente, né? É uma coisa mais rápida, assim. Inclusive, já quero aproveitar e comentar isso, a leitura, né, de mercado que a Johanna Basford fez ali na época de lançamento do Small Victories foi muito ágil, digamos assim. Ela percebeu ali bem na época de
Bob Goods, né? Estourando, e outros livros mais fofos, sendo muito procurados, ela resolveu inovar, né? E trazer com o estilo dela livros também mais possíveis, né? De pintar ali mais rapidamente, digamos assim, tá? Então essa é a grande novidade aí do Small Victors, por isso ele é referência para esse aqui, tá bom? Então, como vocês podem ver, ele é bem, bem, bem menorzinho do que o Words of Wonder. Acaba sendo útil também eu pegar esse livro com essa capa, porque aqui tem um tom de lilás que eu pensei que era o mesmo tom do Inklings quando eu vi ele, né? Então, quando eu vi vídeos dele, enfim, quando a capa foi anunciada. E a gente vê que ele é um pouco mais rosa, um pouco mais claro. Ele não chega a ser totalmente rosa, tá bom? Mas ele também não chega a ser bem lilás, como esse tom aqui do Words of Wonder. Estão vendo a diferença? Então é isso, só para falar sobre a cor da capa aí, por questões de curiosidade. Sobre o tamanho, ele é um livrinho de 20 centímetros de altura, quase isso, um pouquinho mais, 20 centímetros e alguns milímetros, e 15 centímetros de. Aliás, falei errado, né? 20 centímetros de comprimento e 15 de largura, tá? Eles têm cerca de 80 páginas para colorir, os dois aqui, né? E aqui, gente, quando a gente junta as lombadas, a gente percebe ali que. Percebe, não? A gente pode fazer um chute, vai. Que surge uma coleção nova, né? Vários desses mini livrinhos na estante, vocês já pensaram? Aquela, né? Aquela colecionadora bem maluca. Mas eu sim, porque eu imaginei. Porque a Johanna ela não dá ponto sem nó, né, gente? Aquela coisa que a gente já conhece. Ela é muito. Como que eu posso dizer? Ela planeja, né? Tudo que ela faz. E então não é por acaso, né? Eu gostei muito desse lançamento, depois eu vou falar melhor sobre isso. É claro, né, que eu gostei. Mas vamos então para o que interessa. Eu mencionei rapidamente naquele vídeo mais curtinho, mostrando as páginas, sobre as diferenças. Então, vamos falar aqui sobre o que ele é igual no Small Victors e o que ele é diferente. Igual no tamanho, muito parecido na proposta, poderia dizer até igual, no sentido de que ela traz desenhos menores, mais possíveis, mais simples, né? Mais fáceis de serem feitos em menos tempo. Então, nisso eles são iguaizinhos. O que mudou, então? Eu gosto de trazer para vocês uma resenha mais técnica, como eu costumo dizer, procurando ali me atentar bastante às características que aquele produto tem, né? Que aquele livro tem, que aquele lápis tem, enfim, seja qual for o material que eu trago aqui, para que vocês que não estão pegando, por exemplo, no papel, entendam qual é a textura, qual é a gramatura, tá? Então, para isso eu uso vários artifícios aqui. Um deles é o peso, né, do papel, que é propriamente a gramatura. Então aqui, ó, deixa eu chegar bem pertinho para vocês ouvirem. Aqui a gente tem um peso de papel. Esse papel é muito próximo ali do tipo de papel que costumava vir nesses livros mais antigos da Johanna. Mais antigos, nem é tão antigo assim esse aqui. Mas esses livros em que o papel é esse branco natural, que chama, né? Que ele é levemente amarelado. Mas percebam que ele é diferente, tá? Então aqui a gente tem um papel que vinha ali nos primeiros livros da Johanna, manteve nesse aqui, né? A editora manteve nesse livro, e aqui já começa a vir diferente, tá bom? Mas ainda é um papel grossinho e bem bacana de trabalhar com mídias, digamos assim, mais molhadas, úmidas, enfim, né? Então, aquarelar de leve, né? Usar coisas mais ousadas, digamos assim, nesse tipo de livro, é tranquilo, tá? E o Inklings, ele tem esse papel? Eu vi algumas resenhas antes de ter acesso, né, ao livro. Inclusive, quem quiser saber, eu peguei pela Amazon, tá? Eu comprei pela Amazon. E
antes, né, de, enfim, saber ou de ver alguma resenha aqui no Brasil, porque até chegar para nós, né, demora um pouquinho, eu fiquei procurando muito sobre o papel, porque é uma coisa que ultimamente tem definido, assim, se eu compro ou não compro um livro importado. Juro para vocês. Então, assim, pesquisei, a maioria disse que o papel era igual ou parecido, tá? Então, aí eu peguei e comprei. E aqui estou eu agora para dizer para vocês, afinal, se é ou não é igual. E o que eu digo, não é idêntico, tá? Não é idêntico ao papel dos Small Victors. Então, quem tem essa versão aqui, ó, importada, desse livrinho, saiba, ele não é idêntico, não é bem igualzinho, mas ele é muito parecido, tá? No que eles se diferem, então no que eles parecem. Eu vou abrir aqui para vocês, vou mostrar, deixa eu mostrar uma página limpa, né? Não colorida, porque senão talvez não dê para ver. Pegar uma página que apareça mais do papel, sei lá. Difícil, já pintei aqui bastante nele, então, aqui, esses peixinhos aqui. Então aqui a gente vai ter, vou mostrar aqui para vocês. Esse de cima aqui, esse daqui do carrinho, é o Inklings, tá? É o novo, ó. E esse é o Small Victors. Percebam que até na cor ele é um pouquinho diferente, mas, gente, é bem pouca coisa mesmo, tá? Esse aqui é levemente mais amarelado, esse aqui do Small Victors, bem de leve. E esse aqui levemente mais esbranquiçado, mas ele não é brancão assim. Já vou mostrar o papel para comparar certinho, tá? Então, vocês observem, deixa eu mostrar bem na luz. Também a textura, né? Deixa eu apagar aqui, que eu tô com uma luminária. Só um pouquinho, gente. Para não interferir. Vai ficar mais fria a imagem, mas vocês vão conseguir ver bem essa diferença, tá? Ó, deixa eu mostrar lado a lado, para não dizerem que é sombra ou algo assim. Vocês percebem? Tem uma leve diferença, é muito difícil de ver pelo vídeo. E alguns podem dizer que é o tempo ali, né, do livro guardado na estante. Pode ser mesmo, alguns papéis oxidam, tá? Então pode ser que seja o mesmo tipo e esse aqui oxidou já um pouquinho pelo tempo que eu tenho ele. E esse outro não, né? Tá novinho em folha. Então pode ser isso. Mas o que eu percebi também é a gramatura, tá? Então quando eu faço assim, ó, para mostrar o peso do papel, e aqui ele tem a folha grossinha também, mas não é bem igual não, tá? A gente coloca aqui, ó, a gramatura, gente, ela é o peso do papel, tá bom? É medido por gramas por metro quadrado, mas enfim, não vou entrar nesses detalhes. Só vou dizer para vocês que quando a gente fala assim, esse papel é grosso, é porque a gramatura dele é maior, tá bom? Então, talvez eu esteja dizendo coisas que a maioria de vocês já saibam, mas eu gosto de explicar para quem é iniciando mesmo, tá? Então, assim, ele tem uma leve diferença. Gente, olha, eu poderia dizer para vocês que talvez não chegue a 10 ou 20 de gramatura aqui de diferença. Mas ela existe, então por isso eu estou contando para vocês, tá bom? Não é nada que afete a qualidade do livro. Esse livro aqui, ó, não perde em nada para esse aqui, em termos de qualidade do papel, tá bom? Vou explicar por que acontece isso. Às vezes, a gráfica, que é responsável por imprimir, né, os livros, ela tem uma demanda, né, bem alta, começa a imprimir, a primeira tiragem sai tudo igual, aí sai uma segunda tiragem, aí o papel, enfim, vai saindo as tiragens, o papel acaba. Então eles já vão reservando, digamos assim, outro papel mais próximo possível para manter um padrão. Quando eles não encontram um papel bem parecido, tá? O que acontece? Acontece o que aconteceu aqui, ó, nesse livro aqui. Eu tenho um vídeo dedicado a esse livro, fiz resenha, fiz análise também. Quem quiser ver, pode conferir aqui. Mas eu trouxe ele rapidamente, só para mostrar para vocês o que pode acontecer. Observem a cor desse papel aqui, tá? Papel do Words of Wonder. Perdão, gente, se eu tiver ofegante, porque tá bem calor aqui, tá? Aí, vocês comparem com a cor desse papel aqui. Vejam que ele já mudou, né? Tanto a gramatura quanto um pouco da cor ali e até da textura também, tá bom? Embora vários deles mantenham ali um nível de porosidade bem próximo.
Agora olhem o que aconteceu com esse aqui. Olha isso. Então são 3 papéis diferentes. E por que eu estou trazendo isso aqui rapidinho? Só para mostrar para vocês que isso pode acontecer, é normal, tá? Esse aqui, ele foi tão diferente o papel que gerou várias reclamações aí ao longo da internet. Quem pesquisar, principalmente aí os canais gringos, né, que eu falo para vocês que eu acompanho de tudo, tá, gente? Eu acompanho gente daqui, eu acompanho gente de outros países, enfim. Eu gosto, né, de ver várias coisas diferentes, enfim, de lugares diferentes. E esse livro aqui teve muita reclamação, porque a diferença de papel foi tanta que não teve como, né, a galera não perceber e não reclamar, né? Talvez alguém não tenha se incomodado, e como eu disse para vocês no vídeo de resenha desse aqui, desse livro, não é que seja um papel ruim, é que simplesmente não era o papel que nós colecionadores, estávamos acostumados, né, a receber nos livros da Johanna, tá? Então isso teve algum impacto para a editora ali, com certeza. E, enfim, no livro seguinte, eles meio que consertaram essa questão e voltaram a produzir pelo menos o papel que está aqui, ó, no Small Victories, tá? Que, se eu não me engano, foi com o Magical Words, que eu não tenho, tá bom? Então, assim, tudo isso para dizer para vocês que as diferenças de papel às vezes serão mínimas. Às vezes, como nesse caso aqui, quase imperceptíveis. Mas elas existem e tudo bem. Desde que a editora mantenha um certo padrão, tá, gente? Nós que compramos, né, esse tipo de material, nós temos essa expectativa de constância, tá? Não precisa ser igualzinho o tempo todo, ter sempre o mesmo papel. Vamos dizer lá, um lápis, né? Precisa vir sempre com o mesmo tipo de madeira. Não tem nem como eu saber disso exatamente, né? O papel é mais fácil de ver. Mas a gente espera uma consistência, tá bom? E isso eu posso garantir para vocês que tem em relação do Inclis em relação ao Small Victories. Existe essa consistência, é um papel de qualidade e eu recomendaria a compra sim a qualquer um que teve aí ou tenha a mesma dúvida que eu, beleza? Então, esclarecida essa parte do papel, tá? Em relação à textura, eu acho assim, gente, é levemente mais lisa. Mas olha, é muito, muito próximo, tá? Alguém pode comprar e falar, não, é igualzinho, a Juliane tá pirando. Pode dizer, não tem problema. Mas aqui eu tento passar para vocês ali com o máximo de. Eu não vou usar a palavra rigor, né? Mas eu realmente faço essa comparação técnica, eu testo várias coisas, né? Eu observo várias coisas e sinto a textura, comparo gramaturas, eu tenho vários papéis aqui. Então, assim, é uma percepção minha, tá? Que eu passo para vocês. Mas, de um modo geral, Juliane, como você avalia o papel, a qualidade da edição? É ótima, tá? E é, sim, muito parecida com a do Small Victors, beleza? Então, agora vamos para o próximo ponto. Eu aproximei aqui para a gente ver, então, os desenhos e começar a comparar os estilos, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, embora esteja colorida, né, essa parte aqui, mas vocês conseguem visualizar aí o tipo de arte, inclusive na capa, né? Ele traz ali o livro, cada livro traz a proposta do que vai ter no interior dele, já na capinha, tá? Se a gente fizer essa leitura, né, visual. Então, assim, enquanto aqui tem essas garrafinhas e flores e balãozinho e essas casinhas aqui e cogumelos, aqui também tem, né, mais ou menos, mas a gente vê que tem desenhos diferentes, né? Então tem ali um tipo de arranjo floral, um peixinho, que aqui também vai ter, enfim. Mas é uma composição diferente que ela faz e traz assim essa impressão de que aqui nesse tem mais aventura. Como assim mais aventura? Que a Johanna se aventurou mais em alguma coisa, tá? Então, quando eu vi a capa, eu já fiquei curiosa para saber o que tinha dentro do livro. E isso quando foi anunciado, né, um lançamento. Então, vamos ver aqui o que tem nos dois. Então, aqui a gente
Deixa eu ver se eu consigo ir mostrando assim para vocês. Provavelmente sim. Aqui a gente tem, né, o título com esse círculo aqui que eu gosto bastante. Ela manteve, né, como nesses livros aqui, tá? E aqui não, aqui está solto. O que me passa essa ideia de que as ideias aqui estão mais soltas também. Já vou falar desse tema, né, de modo geral. Gravando isso, gente, tá? Deixa eu arrumar a câmera aqui. Gente, às vezes alterna um pouco a luz, porque eu estou aqui diante da janela, tá? Mas eu desliguei qualquer luz, tava a luminária um pouquinho acesa ali, quase nem fazendo diferença, mas desliguei de todo modo. Deixa eu abrir bem o livro, que eu nem abri direito, ele só chegou, eu fui conferir, assim, né? Fiquei folheando para fazer, né, esse vídeo para vocês, para analisar certinho, tá? Mas ele ainda tá novo, né? Então não tenho medo de fazer bem assim, ó, com ele. Abrir bem ele aqui, ó, tá bom? Sobre essa questão aqui, ele é colado e tem algumas costuras como aqui, ó, como de costume, tá? Nessas edições aqui, beleza? Então aqui a gente já vê uma diferença, enquanto nesse livro vai direto para essa parte aqui com informações da edição e para a introdução, aqui ela colocou o This Book Belongs to, né? Esse livro pertence a. Aqui não tem, então achei interessante isso. Aí sempre vem as dicas dela ali. E aqui começa realmente o livro, tá? Então já vamos ver que ela usa os próprios livros como referência. O que significa isso? Aqui a gente tem esses arranjos de cogumelinhos, de borboletinha, de bichinhos, né? E aqui esse tipo de composição aqui simétrica, né? Tá vendo que tem a borboleta e esses ornamentos. E aqui já está mais simples, né? Tem essa. Ela meio que repete essa ideia de pequenos desenhos combinando flores, cogumelos, né? E aqui tem esses arranjos que ela gosta de fazer assim, né? Essas guirlandas, né? Melhor dizendo. Então tá, vamos ver só esse aqui e depois eu comparo com alguns desenhos importantes ali do Small Victories, tá bom? Então a gente vai ter borboletinha, mais arranjos desse tipo que eu adoro pintar. Observem, esse livro ele tem muito desenho pequeno, que deixa bastante área livre, né? A área de respiro que a gente chama. Então tem muitas possibilidades. Aqui esses mundinhos eles remetem a Worlds of Wonder, ao Small Victories e outros que ela começou a trazer mais esses mundinhos, perdão, esses montes aqui com alguma casinha ou algum castelinho, tá? Esse desenho aqui ela disponibilizou para promover o livro. Então, está lá na página dela para fazer o download gratuito, tá? Essa arvorezinha. Inclusive foi votada, se eu não me engano. Aqui ela trouxe mais dinossauros, se eu não me engano, ela tem aqui também, tem sim. Ela trouxe esses dinossauros, acho que ela gostou muito e a galera gostou muito, então ela falou: um time que tá ganhando a gente não mexe. Essa é a Johanna. E é verdade, né, gente? A gente gosta. Só que, vejam só, ao lado dessa página, que parece uma repetição, a gente tem uma coisa muito diferente, que é ela trazendo esse suricato, o suricate, até com um rostinho um pouco mais realista, mas mantendo aquela coisa estilizada que ela sempre faz, né? Parei para tomar água. Muito calor, gente. Aqui, esse tipo de tenda, ela veio forte com isso no Worlds of Wonder e a partir dali ela começou a desenhar sempre e está desenvolvendo. Então, aqui né, tem um café, bolinho, e aqui tem flores para vender, aqui tem livros, aqui tem mais bolo. Então, assim, parece uma feirinha, né? Então, tem esse tema. Aqui, gente, eu confesso assim, eu não gostei dessas páginas, tá? Porque tá certo, Johanna, deixar a coisa mais simples, mais fácil de pintar, mais possível, mas assim, literalmente só esse peixinho aqui com esses detalhes, né? Não estou dizendo que é feio, não é nada que ela faz eu acho feio, sinceramente, tá, gente? Mas eu achei que é pouco demais para uma página só
Não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu acho que tem muita gente que coleciona Johanna que vai criticar isso aqui, assim como foi criticado aqui, ó, nesse livro, tá bom? Mas, enfim, é só uma questão de gosto pessoal, isso não tem a ver com a ração veredito sobre uma coisa técnica. Agora, olha só essa página, deixa eu abrir bem aqui, vou pegar uns barulhos, tá, gente? Eu abrindo o livro. Essa página eu amei, eu já imagino a gente colorindo aqui juntos. Eu amei. Eu adoro essas casinhas e adorei mais ainda essas casinhas dentro de, sei lá, parecem janelinhas. Ah, eu achei tão fofo, gente. Muito lindo. E essa coisa de casinhas tem, né, aqui nos Small Victories, inclusive a gente fez. Eu gosto dessa ideia de alguma casinha ou algo, um mini mundo, né, ali na página, sabe? A gente fez, ó, esse aqui eu fiz, mas isso não fiz com vocês, perdão. Só mostrei algo aqui relativo ao fundo, com lápis aquarelável, mas a gente fez um completo juntos, inclusive com o fundo aqui, ó, que são essas casinhas dentro de potinhos de vidro. Ah, gente, muito legal. Enfim, ela trouxe, né, essa coisa aqui também para esse livro. Vem com os arranjos dela, em alguns formatos, trouxe esses carrinhos de flores. Esses negócios aqui, ó, eles são legais. Assim, não é a coisa que eu acho mais bacana de colorir, mas eles são legais pra gente colorir meio à toa, assim, meio sem, sem prometer nada, sabe? Sem se comprometer com nada. Trouxe esses peixinhos carregando as casinhas ali, que ela gosta, né, de colocar esses peixinhos. E aqui começa a aparecer mais do que eu tenho gostado nos livros mais recentes da Johanna. Ela está arriscando mais nos doodles de coisas que ela não costumava fazer. Bolo, tá? Coisinha de comida, assim, de um modo geral, tá? Para não falar só em bolo. Então ela traz esses doodles, são esses desenhos soltos, assim, tá, gente? Então ela tá fazendo mais disso. Gostei também, ó, dessa composição. Essa página aqui já é uma das preferidas de todo mundo que viu esse livro, né? É muito linda. Eu vi um colorido, eu acho que foi talvez foi da Emily Illustrator ou da Claire, que pintou um fundo assim todo temático, uniu as duas páginas aqui, embora não seja uma página dupla, ela uniu assim, ficou lindo demais, nossa, né, vontade de copiar isso. Aqui trouxe também, ó, de novo, sendo minimalista, né? Não tão minimalista quanto essa página aqui, gente. Essa página do peixinho, desses peixinhos, para mim, olha, Johanna, sinceramente, viu? Mas nada vai ser tão minimalista quanto isso aqui, sério. Mas aqui a gente vê também que tem poucos elementos e os patinhos combinando, eu achei fofo, tá? Aqui eu achei lindo, eu adoro baleia, eu amo baleia, gente. E aí esses barquinhos, quem lembra desses barquinhos lá no Como Desenhar Paraísos Encantados? Então, desde essa época, ela tá anunciando ali que quer ir além, né? Até representado isso pelo barco. E agora que ela vem trazendo mais esses doodles também de barquinhos. Eu gosto muito dessas páginas. Aqui, novamente, os doodles que eu falei, que são nesse caso aqui, de bolsinhas. Gente, ela nem fazia, até o Rooms of Wonder ali, ela nem fazia roupinha, bolsinha, acessório, ela não fazia esse tipo de coisa. Então, sabe, ela vai aprimorando, ela vai testando coisas. Eu acho que isso tem muito a ver com o título aqui. Nós já falamos sobre isso. Ela vai colocando aqui coisas. Sabe o que isso me lembra? Esse livro me lembra? Esse arranjo. Eu gosto muito desses arranjos aqui, simétricos. Isso me lembra um sketchbook, tá? Eu sinto que a Johanna, nesse livro, é como se ela tivesse aberto o sketchbook pessoal dela para nós, tá? Para a gente colorir aí como quiser. Vejam, essa página representa muito isso. Tem doodles de frutas, de peixinho, de um acessório aqui, ó, outro acessório, de objetos, de folhinhas, né? Que essas coisas da natureza ela sempre fez. E aqui a gente já vem para os milkshakes, chás, enfim, esse tipo de coisa aí. Então é algo que eu vejo que ela não fazia tanto. E aqui ela resolveu misturar mesmo e ficou bonito, tá? Parei aqui para tomar água. Enquanto isso, fui procurar uma tradução literal para doodle, para eu explicar melhor para vocês. Doodle é um rabisco.
tá, gente? Ele é um desenho assim que você faz sem pensar muito, uma coisa aleatória, uma coisa mais simples, tá? Então, enfim, é isso que me lembra, tá bom? Embora, claro, a gente vê que a Johanna mantém o estilo dela, né? Tem coisas aí bem trabalhadas, mas também tem as coisas mais simples. Esse livro ele tá muito simples, mas no bom sentido, tá bom? É, com exceção daquela página de dois peixes apenas. Por exemplo, aqui, ó, eu acho que já está bem mais trabalhado do que a página dos peixinhos, gente. Ai, me desculpe, não gostei. Esse aqui me lembra um tipo de joia que tem, ou, enfim, um formato que tem lá no Eve and Ink Butterfly. Quem se lembra desse livro? Inclusive, esse tipo de livro aí, ele é muito legal para a gente ver como ela mudou, né, o estilo dela. Bom, a gente está falando de uma pessoa que desenha assim, se ela quiser, tá? Coisas bem detalhadas. Inclusive, aqui nesse livro tem bastante objetos, né? Eu falei dos objetinhos de um modo geral, mas aqui tem bastante, ó, bem detalhado. E, enfim, só peguei para mostrar para vocês que essa pessoa aqui, né, é incrível, que a gente vê ali um traço, né, uma coisa que é o estilo, mas essa pessoa que desenhou tudo isso aqui está desenhando assim, agora. Ou melhor, não é que ela está desenhando assim, ela faz vários lançamentos, mas ela trouxe algo que é sim novo, né? Se a gente for considerar o que ela sempre fez. Ela sempre foi conhecida por fazer coisas muito detalhadas, até difíceis, né? E muita gente gosta dela por isso. Mas eu acho que o artista ele tem essa liberdade e em algum ponto também até deve, né, arriscar mais. E por incrível que pareça, para a Johanna, arriscar é fazer algo mais simples, porque ela não começou fazendo algo simples. Então, isso eu acho muito interessante, assim, de observar nas produções, né, mais recentes dela. Aqui eu amei, porque ela fez essas conchinhas, e aqui tem essas cabaninhas, essas casinhas de rio, né, de praia também, enfim. Eu amei essa página aqui. Não é dupla, mas pode ser uma dupla, né, que combina. Gosto dessas prateleiras aqui, ela trouxe também no Homes of Wonder. Então, gente, eu vejo várias referências dela mesma. Aí alguém poderia dizer, mas, ó, mais doodles aqui, né, de comidinha e tal. Mas é mais do mesmo, é repetição. Assim, gente, eu acho que em certo momento a gente precisa admitir que a gente coleciona porque gosta da pessoa. E isso inclui uma disposição para adquirir livros que, sim, terão alguns elementos repetidos ou muito parecidos. Mas tudo bem, porque a gente gosta de pintar. Esse livro aqui, eu acho que ele traz. Olha que lindinho os docinhos, gente. Ele traz algo muito interessante em relação a outros, né, da Johanna. Alguém que está começando pode olhar um livro, né, um livro desses que eu mostrei para vocês e falar, nossa, é difícil demais para mim. Mas se essa mesma pessoa olhar para um livro desse, talvez ela sinta mais assim, vamos chamar de coragem, para comprar o livro e começar a pintar. Ela sente que é mais possível. Então, enfim, eu acho que é sempre positivo esse tipo de livro, tá bom? Fico feliz que a Johanna esteja produzindo, né? Isso, tá? Olha só esse arranjo aqui, que legal, de frutinhas, né? Então, ela tá trazendo mais coisas da natureza. O que eu quero dizer, ela sempre fez coisas da natureza. Mas, sabe, frutas, coisas um pouco mais realistas. Não tá aqui 100% realista, mas entendem o que eu quero dizer? Essa página aqui de estampas eu adorei. Quando ela faz assim, parecendo estampas. Aqui também me remeteu muito ao Homes of Wonder, né? O Mundo das Maravilhas, o Mundo de Maravilhas. Aqui foi algo simples também, foi igual a página dos peixes. Muito simples, tá? Enfim, mas tá bonito também. Vários desses arranjinhos que é bem gostoso de ficar pintando à toa. Aqui, essa página eu achei linda. Eu adoro quando ela combina arranjos de flores, inclusive nesse formato, que possibilita a gente fazer mais real, né? Com esses arranjos de flores com animais e formas geométricas, assim, bem definidas. Eu gosto muito quando ela faz isso. Aqui mais um arranjo, só que com itens de chá, né? Aqui um trailerzinho, muito bonitinho, mais arranjos desses para colorir à toa.
Linda essa página, muito delicada, de pássaros. Não é o primeiro pássaro que ela faz, ela gosta de colocar isso, mas eu achei esse aqui muito delicadinho, muito bonito, apesar de ser simples. Borboleta, né, que ela ama. Esses arranjos aqui, ó, simétricos também. Parece uma mandala, né? Igual aqui também, ó. Isso é uma mandala mesmo, né? E de vegetais. Então, assim, nossa, não procurem nos livros antigos da Johanna. Não tem, ela não traz essas coisas, né? A gente está acostumado a ver, por exemplo, em livros da Maria Trolli, né? Da Teresa Goodrich, que trazem mais essa coisa naturalista. E a Johanna não. Então aqui ela, vou colocar esse meu rabisco aqui pra galera, né? Mais doodles de jardinagem, né? Relacionado aqui ao plantio desses vegetais, eu acredito. Esse aqui eu já gostei, ó. Mas Juliana, qual a diferença desse aqui pro peixinho lá? Não, gente, tá diferente. Tá maior. Cadê? Vocês sabem a página do peixinho, eu não gostei mesmo. Eu acho que é a única que eu não gostei, assim. Não gostei, não é, no sentido de achar feio, que eu achei muito. Eu achei muito pouca coisa. Será que tá certo isso? Aqui não, aqui tá mais trabalhadinho e tal, né? Vai dar mais vontade de fazer esse fundo aqui da baleia. Enfim, mais arranjos para pintar à toa, que eu disse. Não me canso de pintar aquilo ali. Gosto também desses arranjos de flores. Ó, a galinha aparecendo aqui. Quem diria, Johanna? Claro que é estilizado, né? Tem a assinatura Johanna Basford aqui, mas é um tipo de coisa também que ela não trazia. Aqui estão os testes dela. Aí vai ver, ela tá fazendo uns animais super realistas lá no ateliê dela. E para nós ela tá liberando aos poucos, né? Será isso? Gente, eu queria demais invadir o ateliê da Johanna Basford. Bem louca, né? Mas cortar isso do vídeo. Mas assim, agindo no bom sentido, tá? Joe, calma. Eu só queria ver por dentro, sabe? A criação. Mas enfim, me contento com os livros. Esse aqui eu acho que foi uma das opções que ela colocou para promover o livro. E daí a galera votou na árvorezinha lá. Eu também votei na árvorezinha. Aqui, ó, mais doodles, só que esse aqui mais de folhas e flores, né? Achei linda essa página. Bem bonita, bem delicada. E ainda assim não é difícil. Gente, nada aqui é difícil de fazer. Vocês perceberam isso? Ó, peixinhos de novo. Muita área vazia. ênfase nisso. Né? Amei esses bichinhos aqui, esses insetos. Tá? E os arranjinhos aqui. Achei lindo. Dá pra fazer muita coisa bacana aqui nessa página. Mais uma dessas coisas simétricas, né? Tipo mandala, com peixinho aqui, ó. Amei, esse aqui parecem mini marcadores de página, sabe? Ó, novamente, aqueles arranjos com flores, algum animal, esse aqui tá bem realistinha, né? O que vocês acharam? E uma forma geométrica, bem definida. Falei para vocês que eu gosto demais desse tipo de composição aqui. Claro, não podia faltar, né? Um robozinho, uma coisinha ali de espaço, que ela tá sempre colocando ali nos livros. Eu amo essa temática, você já deve imaginar por quê, né? Então, assim, eu adoro coisas do espaço, do mundo, de que tem mundinhos, planetinhas para pintar. Eu adoro, adoro. Estamos quase no fim do livro. Cogumelinho, né? Essa moldura reduzida aqui da página para deixar ainda menorzinho, né? Tudo. E essa eu gosto dessa composição aqui, né? Da vilazinha aqui dando volta aqui nesse círculo. Eu gosto, ela já fez isso antes. Eu tenho gostado. E aqui a última página com doodles circenses, né? Vamos dizer assim. Aí tem uma página aqui para a gente testar coisas. Será que eu vou fazer um vídeo testando coisas com vocês? Mas eu já gosto de testar colorindo, então fica aí para um próximo vídeo, senão esse aqui vai durar 5 horas, tá? Então é isso, gente, a apresentação do livro, mas eu ainda tenho coisas para comentar. Calma aí. Quero voltar ao ponto de comparação, nesse caso, do estilo, mas para isso a gente precisava visualizar, né, as ilustrações que tem aqui, para a gente ter essa ideia, né, do que a gente está comparando exatamente. Né? Se são as mesmas ilustrações, quer dizer, para quem já tem esse aqui, será que compensa esse?
Pra mim compensa, tá, gente? Porque eu colori esse aqui horrores. Olha, eu colori bastante. Eu até comprei outra versão, a versão nacional, para colorir também. Não tá aqui comigo, tá na casa do meu namorado, mas, assim, não me arrependo nem um pouco de ter comprado essa e nem um pouco de ter comprado outra versão para colorir mais também. E, assim, claro que olhando aqui tem várias páginas vazias, mas eu vou colorindo várias coisas ao mesmo tempo. Eu considero, sim, que eu colori bastante. E, como vocês viram, vários temas, vários desenhinhos mesmo, né? Se repetem, assim, remetem uns aos outros dentro da, se for considerar a obra, né, dentro da obra da própria Johanna. Tem cogumelo, tem casinha, ó, tem dinossauro que a gente viu, tem flor, tem barquinho, mas vocês observem até pelo começo aqui, ó, que eu não pintei tanto, que nesse livro a gente tem desenhos mais detalhados, tá? Um pouquinho mais trabalhosos, eles são pequenos, mas alguns podem dar algum trabalho. As páginas estão mais preenchidas, tá? Ainda tem esses arranjos, ainda tem pássaro, tem casinha na árvore, mais arranjos para pintar à toa, que eu falei, parquinho, mini mumbos, que eu falei para vocês que eu gosto muito, os animais com aquelas coisas estilizadas aqui ó, no meio deles, né? Mas aqui eu vejo, gente, que tem ilustrações mais fechadas, digamos assim, uma composição mais compacta. Vejam só essa página, né? Então, várias páginas aqui simplesmente não se comparam às páginas do Inklings, porque elas são bem mais detalhadas, por incrível que pareça. Olha só, uma página dessa, né? Essa aqui, ó. Não é tão rápido assim de fazer, tá bom? Já no Inklings, é bem mais rápido, tá? Então, assim, tem essas guirlandas, tem esses arranjos, mas eu acho que aqui no Small Victories a gente tem. Então, vamos lá, vamos para um resumo, né? A gente tem cenas pequenas, né, que representam a ideia ali do título, que é essa coisa de conquistas do dia a dia, tá? Então tem esse foco em coisas mais simples e acolhedoras, porém a gente tem elementos mais organizados, em cenas, composições mais fechadas mesmo, tá? Dentro ali da página, uma riqueza maior de microelementos dentro do desenho, tá? Mais padrões e repetições, tá bom? Olha só, né? Essa aqui, então, não sei se vocês estão conseguindo visualizar. Sim. Então, olha só, mesmo em páginas que a gente tem, sei lá, ó, a gente tem uma página simples aqui, né? Mas a gente vê que tem também muitas páginas que tem detalhezinhos, assim, mini coisas para preencher, né? Então ele traz essa coisa da natureza, tem objetos, tem pequenas cenas, tem um aconchego, mas eu acho que a experiência de colorir, que é o que eu queria falar para vocês, aqui ela é mais guiada, né? Você tem mais controle, digamos assim, é uma sensação de controle, né? Aqui, por exemplo, olha essas composições, né? São muito boas para eu exemplificar a diferença entre uma página. Vamos achar uma página aqui ó, de arranjos de flor igual a essa, mais ou menos. Né? Não tem, na verdade. Esse é o ponto. Não tem. E quando a gente achar, vai ser bem mais simples, tá? Olha só. Aqui até pode se assemelhar a essa página, por exemplo. Mas aqui já tem um respiro, né? Diferente daqui, ó. Que as duas são bem preenchidinhas, tá? Tem outras aqui, quer ver que a gente passou. Então, assim, tem coisas bem mais simples, tá, gente? Ó, mais espaço. Quando você vê que tem bastante espaço na página, você vê que é mais rápido de preencher, colorido, tá? Simplesmente isso. Então, assim, no Inklings, as ideias aqui estão mais soltas, são fragmentos, são vislumbres. E eu estou usando essa palavra vislumbre porque tem a ver com a possível tradução aqui, tá? Então, esse livrinho dá a sensação. Lembra que eu falei que ele parece um sketchbook aberto para nós? Ele dá a sensação de que é algo em formação ainda, né? Aquelas galinhas lá, ou galinhos, não sei, passam muito essa vibe, assim, sabe? Então a gente tem elementos aqui mais abertos, mais fluidos, ou fluidos, né? Melhor dizendo, corrigindo, mais fluidos, elementos mais soltos na página, menos aquela coisa de cena fechada. Então, voltando aqui, a gente tem uma cena aqui, né? 4, para ser mais exata, porque são casinhas na árvore, né? A gente tem aqui, ó, isso também aqui, ó, com essas casinhas,
não só de casinha, vamos mostrar outra coisa aqui também. Os carrinhos aqui, ó, tá? Outras construções, né? Os mundinhos aqui, ó, do espaço, né? A coisa do espaço que eu falei para vocês que eu gosto muito, ó, elementos mais de fantasia, arco-íris. Olha só o detalhe, eu acho linda essa ilustração aqui. Olha só, até nessa página que tem mini coisas, mas são mini ceninhas, mini cenas, tá? Aqui não tem tanto isso. Aqui a gente tem, ainda é rico, ainda tem detalhes, mas é menos denso, tá? Em vários momentos, em várias páginas, a densidade é bem menor. Então isso torna mais fácil de colorir, tá bom? Tem um respiro visual bem maior, tem elementos orgânicos também, assim como nos Malvictors, e tem formas que parecem esses estudos, né, da Johanna. Vocês concordam comigo? Olha só. Não, a galinha eu acho que exemplifica demais isso, gente. Não tem como. Tá? Então é tudo mais livre. Inclusive, esse espaço que eu critiquei, né, ali, eu critiquei para ser exato 2 páginas, que é a dos peixinhos, que ficou vazio demais, de uns arranjos que ela colocou, parece só para preencher. Johanna, tudo bem, tá? A gente entende. Quem nunca, né? Quem nunca colocou ali num trabalho, né? Para entregar, a gente tem que ter mais tantos caracteres, mais uma página. Então vamos colocar isso aqui, ó, tá? É bonito, mas é bem simplesinho, tá bom? Então, assim, ó, compara com isso aqui, né? Então, assim, elas são as únicas páginas que eu não, sei lá, não curti muito. Mas por que eu estou usando isso? Até, falando disso, né? Até essas páginas, elas mostram que tem mais liberdade para você interpretar e criar do jeito que você quiser. Você pode fazer um fundo ali, você pode não fazer, tá? Você pode, quem gosta, assim, vou desenhar, vou criar coisas e tal, é bem legal, tá? Esse tipo de página. Mas quem não tem tanta experiência assim, ou simplesmente não gosta, né, que tivesse mais preenchido, como é o meu caso, aí é só pintar isso aqui, faz um negócio simples em volta, ou nem faz nada e pronto, tá feita a página. Isso simplifica muito, né, o processo ali, tá, da pintura. Então, assim, gente, de um modo geral, ah, eu diria que o Small Victories, ele tem uma narrativa, assim, mais organizada, né? E aqui a gente tem essa coisa mais de exploração, sabe? De processo, né? Inclusive da própria Johanna como ilustradora, tá? Então, eu falei sobre o vislumbre, falei sobre as possibilidades ali de tradução que eu queria discutir com vocês. Por quê? Porque é uma coisa que eu gosto, né, de explorar também. E assim, o inklings, ele é uma palavra que brinca muito ali, né? Inklings a gente poderia traduzir como intuições, mas ela usa o ink, que é essa palavra que significa tinta, né? Então, intuições de tinta, sei lá. Eu acho que se a gente tentar traduzir literalmente, a gente perde um pouco o sentido, sabe? Aqui no Small Victories é mais fácil, né? Relativamente mais fácil traduzir. A Sextante optou por pequenas conquistas, né? Conquistas diárias poderiam ser também. Pequenas vitórias também estaria correto dizer. E aqui eu arriscaria. Se a gente for manter esse sentido, talvez pequenas ideias, pequenos vislumbres, enfim, estou só conversando aqui, né, sobre isso com vocês, é uma possibilidade aí, e vamos aguardar o que essa estante vai traduzir, eu confio, né, no sentido das traduções, mas eu queria conversar um pouco sobre isso, queria que vocês comentassem aí o que vocês acham que faz mais sentido, né? Uma possível tradução, tá bom? Vamos tentar adivinhar, tá bom? Mas eu voto ali em pequenas ideias ou pequenos vislumbres, tá? Algo bem próximo disso. Ou talvez intuições mesmo, para manter uma única palavra, né? Inclusive, eu acho que já saiu uma capa, ou até o livro mesmo inteiro, da versão francesa e é Intuições, tá? Então, vamos ver o que vem por aí. Vou tomar uma água novamente. E, gente, é isso. Eu acho que deu para a gente explorar bem, né, o Inclins, tanto olhando para o livro em si, quanto comparando ele com o Small Victories e com outros também, né? Mas com o Small Victories eu acho que era meio inevitável, sabe? Então, no geral, é um livro muito bonito, na minha opinião. Eu espero que vocês
também tenham gostado. Na verdade, eu gostaria de saber se vocês gostaram e o quão bonito vocês acharam, mas eu realmente achei muito bonito, muito fofinho, tá? E, claro, sou suspeita para falar, né? Mas vocês observam pelo tipo de coisa que eu falo aqui para vocês. É claro que a gente é fã, quando a gente é fã de alguém, a gente tem parcial, né? Mas eu tento trazer as coisas aqui o mais objetivamente possível para vocês, tá? Até para vocês formarem, né, a própria opinião a respeito de algum material, livro, enfim, tá bom? Então, assim, é um livro bonito, é consistente com o que a Johanna já vem fazendo, tá? Ele tem diferenças no papel, como eu comentei, mas nada que comprometa ali a experiência, ou sequer que alguém perceba, né, assim, à primeira vista, tá? Então, o que é um ótimo indício, né, da qualidade do livro. E nas ilustrações, apesar de ter a familiaridade que a gente viu ali com o Small Victories, eu sinto que a proposta é um pouco diferente, é mais aberta, é mais livre, que pode ser interessante, né? Muito interessante, dependendo do que você quer, de que momento você está, do colorir, principalmente quem está começando, assim, mas eu acho que quem já tem alguma experiência, assim como eu, também não perde em nada ao adquirir um livro como esse aqui, tá bom? Eu acho que fica uma questão de preferência mesmo, de gosto, né? E, claro, estou curiosa para ver como que eles vão lidar com a tradução. Eu queria assim, fazer uma lista de traduções possíveis e colocar aqui, mas enfim, eu acho que o vídeo já foi, eu já me estendi. Na verdade, não é que eu me estendi, eu queria falar de várias coisas com vocês aqui nessa análise mais longa, tá? E eu acho que eu consegui, tá bom? É, bom, vamos esperar, né, para ver essa questão do título, só por curiosidade mesmo. Mas agora eu quero saber de vocês o que vocês acharam de verdade do lançamento, o que vocês acharam dos desenhos, se vocês concordam comigo em algum ponto ou discordam. Quem já comprou, tem o livro em mãos, pode dizer aí da própria experiência. Quem não comprou ainda, quem está pensando, né, no que está pensando, tá? Se te deu vontade de pintar, eu acho que é assim, é uma coisa que eu uso muito como critério. Deu vontade de pintar? Assim, a maioria dos coloridos, não precisa nem ser todos. Ali deu vontade de pintar 98%. Os 2% é aquelas páginas que eu mostrei para vocês. Tá bom? Mas o resto todo eu quis pintar, eu quis muito esse livro, desde que eu vi, assim. E eu vou gostar muito de saber ali o que vocês acharam, tanto do que eu comentei, quanto, enfim, dessa questão do nome possível para o livro em português, tá? Se vocês gostaram mais dele do que dos Small Victories ou não, se gostaram menos, tá bom? Digam para mim, quero muito saber o que vocês andam pensando aí de coisas como essa, tá bom? Desses lançamentos, dessas novidades aí da Johanna, tá? Então é isso, gente. Eu gostei muito de conversar aqui com vocês. Eu gosto de abrir a discussão sobre o livro, né? Sobre o hobby, não apenas vir mostrar ou, enfim, pintar. Claro, é sempre legal. Eu gosto muito de pintar com vocês, mas eu gosto também de falar, de abrir, né? A conversa aqui sobre as coisas do hobby, de modo geral. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Agradeço muito pela companhia de vocês, tá? Pelos comentários aí nos últimos vídeos, agradeço de coração mesmo, fico bem feliz quando vejo, tá bom? E reforço aqui o pedido para você deixar o like aí para mim, a estrelinha do hype também, tá? Convido quem não é inscrito a se inscrever, por favor, e ver se o sininho está ativado para você receber a notificação, tá bom? De vídeo novo. Então é isso, gente. Olha, o que eu penso para finalizar o vídeo aqui é que Deus nos ajude se isso aqui virar coleção, porque eu acho que vai ser muito legal, tá? Ter essas coleções aí de mini livrinhos da Johanna. Ai, mas enfim, né? O colorista sofre. Então é isso, gente. Obrigada mais uma vez por assistir até aqui, tá? Pela companhia de sempre aí. E eu fico por aqui e aguardo vocês no próximo vídeo, seja ele qual for. Então, tchau!